Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de fisiologia humana, continuando no sistema endócrino e hoje conversando um pouquinho sobre a neurohipófise. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você assista o vídeo de introdução ao sistema endócrino e de adeno-hipófise, certo? Bom, quando a gente fala em hipófise, só retomando rapidamente aqui, né, para a gente se orientar, a hipófise ela é uma glândula bilobada, cujo lobo anterior é a adeno-hipófise, que produz e secreta hormônios, assunto do nosso vídeo anterior, e o lobo posterior, ou neurohipófise, que é um tecido nervoso, não produz hormônios, mas secreta hormônios que são produzidos no hipotálamo. E são dois hormônios, e são justamente dois hormônios bem recorrentes em provas para acesso à universidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro hormônio liberado pela hipófise posterior é a vasopressina, que também é conhecido como antidiurético ou ADH. Veja o nome. Antidiurético, ele diminui o volume de urina. Então ele vai fazer um controle hídrico do nosso corpo, isso é um controle osmótico. Ele vai diminuir a perda de água. Então, como é que ele vai fazer essa diminuição da perda de água? Fazendo com que os nossos rins, que são os órgãos filtradores do nosso sangue, fazendo com que esses rins consigam reabsorver mais água e, obviamente, diminuindo o volume da urina. A urina, pessoal, ela é um plasma sanguíneo passado por um processo de filtração. Então, quanto mais água se reabsorve, menos se urina. Então, é importante tu lembrar o seguinte, cuida para a prova, porque o ADH ele vai diminuir a quantidade de urina excretada. Por isso que ele é chamado de antidiurético. E como ele aumenta a reabsorção de água nos rins, consequentemente ele aumenta a volemia. O que seria a volemia? Volume de água no sangue. Então, quanto maior a tua volemia, maior a quantidade de sangue no teu corpo. E o ADH é um vasoconstritor, então veja bem, ele aumenta a volemia e ele diminui o calibre dos vasos sanguíneos, e isso vai fazer com que a tua pressão arterial se eleve, certo? Aqui nós temos um esqueminha mostrando a hipófise, a neurohipófise no caso, liberando o ADH, e esse ADH atuando nos rins, aumentando a absorção de água, aumentando a reabsorção de água. E aí, obviamente, diminui o volume de urina e a urina vai ficar mais concentrada. Esse é um dos motivos que quando a pessoa bebe muito pouca água, a urina dela fica bem amarela. Por quê? Porque como ela está ingerindo pouca água, ela não pode se dar o luxo de perder muita água urinando. Então o volume de urina diminui, só que concentra. As toxinas ficam mais concentradas, porque o volume perdido de água é menor. Agora, uma pessoa que bebe muito líquido, a urina dela tende a ficar bem clarinha. Por quê? Porque as toxinas estão bem diluídas. Porque ela pode fazer mais xixi, porque ela está repondo água, ela está bebendo água. E aí a gente vai ter uma questão aqui, e cuidem isso. Eu vou dar um exemplo de uma questão para vocês. Esse balanço é muito importante. Veja bem, quando a neurohipófise produz mais ADH, mais hormônio antidiurético, ela aumenta a reabsorção de água nos rins e a urina fica mais concentrada. Agora, quando a neurohipófise secreta menos ADH, ela aumenta a eliminação de água nos néfrons. Néfrons é a unidade funcional que filtra lá no rim. Então, ela aumenta a eliminação de água nos néfrons, aumenta o volume de urina e a urina dilui mais. Uma coisa importante. Nós vamos ter aqui dois inibidores do ADH, a cafeína e o álcool, certo?
Então, o porquê que quando a gente bebe uma cerveja, por exemplo, a pessoa começa a fazer xixi com frequência? Porque ele tem álcool e o álcool inibe o ADH, obviamente inibindo o ADH, o teu volume de urina aumenta. Tanto para uma pessoa que bebe demais e no outro dia acorda com a famosa ressaca. A ressaca nada mais é do que o efeito colateral de uma desidratação. E aí tem gente que acorda com ressaca e ainda diz assim, eu vou dar uma corridinha para transpirar, para eliminar toxinas. Não, correr é ótimo, realmente elimina. Mas nesse caso, a corrida somente depois de ter algumas boas horas de hidratação intensa. Senão a tendência é ficar pior, né? Outra coisa interessante, numa questão cobrada em uma das provas de acesso à universidade, veio descrevendo um quadro de uma criança, e essa criança estava vomitando e ela estava com uma diarreia muito intensa. Veja bem, a criança estava vomitando e estava com diarreia. E para tu responder a questão basicamente, resumidamente, tu tinha que saber o que acontece com a ADH nesse caso. E aí a questão vinha perguntando, em caso de vômito e de diarreia, o ADH aumenta ou o ADH diminui? Veja bem, diarreia, perda de água. Vômito, perda de água. Essa pessoa está perdendo muita água. Então, vocês concordam comigo que não é interessante ela urinar demais. Então, o que vai acontecer? Aumenta a quantidade de ADH para que os rins reabsorvam uma maior quantidade de água e essa pessoa urine menos para minimizar o processo de desidratação. Ok? Existe uma deficiência genética causada por uma falta de ADH. A pessoa não produz ADH o suficiente, então uma deficiência na produção do ADH leva a uma perda de água excessiva e isso vai caracterizar um quadro chamado diabetes insípidos. Toma cuidado, diabetes insípidos não tem nada a ver com a glicemia, com a taxa de glicose. A diabetes da glicose é a melito, aqui a gente vai estar falando do insípidos. E o diabetes insípidos, ele tem duas características bem marcantes. A primeira vai ser uma sede e desidratação, porque a pessoa está urinando demais, então ela está perdendo muita água. E a segunda, uma urina muito diluída, porque ela está urinando muito, ela não está reabsorvendo, e frequente. Isso é um quadro de deficiência. E o outro hormônio, o hipofisário, é o famoso hormônio do amor, a ocitocina. Alguns autores escrevem ocitocina com a letra C, outros com a letra X, e os dois termos são aceitos. Estou falando isso caso alguém conheça ou tenha algum livro didático onde a ocitocina está escrito com X, para saber que aqui não está errado, são aceitos das duas formas. A gente chama de hormônio do amor. E esse hormônio ele vai atuar em musculaturas lisas, onde a gente vai dar um destaque, em função do Enem, enfim, para a musculatura uterina, chamada de miométrio. É a ocitocina que vai causar essa contração. Então, durante a menstruação, para que a mulher acabe expelindo a camada de endométrio, para que o sangue ali contido seja retirado do útero, o útero precisa fazer contração. Essa contração é o que causa a cólica, e isso é originado pela ocitocina, certo? No orgasmo feminino também acontecem contrações uterinas e ocorre uma grande liberação de ocitocina nesse momento. Agora, o mais importante para tu saber, para tu fazer a tua prova e passar e acertar essas questões, é saber que a ocitocina ela vai trabalhar principalmente na questão do parto. No nosso primeiro vídeo de introdução ao sistema endócrino, a gente fala da liberação de ocitocina com a questão do estiramento do colo do útero durante o parto, ali para o aumento das contrações. Então, sugiro que quem não assistiu, assista esse vídeo. E a outra função
função da ocitocina vai ser a ejeção de leite nas glândulas mamárias, desde que sob o estímulo da sucção do bebê. A ocitocina, ela também está em relação ao ato da amamentação. Hoje a gente tem pesquisas que apontam que o ato da amamentação, além da liberação de ocitocina, ela cria vínculos entre a mãe e o bebê. E alguns estudos apontam que a deficiência de ocitocina, a deficiência da liberação de ocitocina durante ou após o parto, muitas vezes é uma das causas apontadas para a depressão pós-parto. Enfim, é conhecido aí como o hormônio do amor e algumas pesquisas já mostram o uso da ocitocina em tratamentos para crianças com autismo, por exemplo. Certo, pessoal? Então, hoje ficamos por aqui. Obrigada. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, pode curtir. E não esquece de seguir o nosso canal e ativar ali o sininho para ficar sabendo sempre das novas postagens.